Olá, alunos! Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina O Público e o Privado na Gestão Pública, dos cursos de especialização em Gestão em Saúde, Gestão Pública e Gestão Pública Municipal. Para falar um pouquinho sobre os pontos principais da disciplina, nós estamos com a professora Miriam Caldas. Olá, professora, tudo bem? Olá, Cíntia. Olá, alunos. Quero primeiramente dar as boas-vindas a todos à nossa webconferência, tanto aos alunos de Gestão Pública Municipal, como de Gestão em Saúde e Gestão Pública e de Gestão Pública, né? A disciplina ela é bem abrangente, então nós vamos tentar falar de alguns pontos essenciais que vão ajudar a você a resolver as questões, as atividades e principalmente a prova dessa disciplina. Apenas reforçando, essa é uma webconferência gravada, então as suas perguntas, as dúvidas que surgirem durante essa web, vocês podem enviar lá no fórum Tira Dúvidas da Disciplina. E esperamos que com a web de hoje, todas as suas dúvidas sejam esclarecidas. Então vamos começar, professora. A gente vai falar primeiramente sobre a relação, na verdade, a dicotomia público e privado. Sobre isso, em que momento surgiu a separação entre o público e o privado? E se essa separação na sociedade moderna ela é absoluta? Então, veja, os autores divergem um pouco a respeito de quando que surgiu essa dicotomia entre o público e o privado. Não é uma tarefa fácil distinguir o público e o privado. Alguns autores dizem que a separação entre a esfera pública e o privado se iniciou desde a antiguidade. Outros já dizem que foi quando houve a sociedade capitalista. O que nos interessa é identificar que a separação daquilo que é público ou daquilo que é privado, ela vai ser estabelecida por determinada sociedade em determinados momentos históricos. Veja, o que nós temos hoje estabelecido como o que é público e o que é privado, nem sempre foi assim. Um exemplo é a educação, que a princípio fazia parte do direito público e hoje já é uma atividade que pode ser executada também pela esfera privada. Então, só para frisar, o momento que vai determinar é realmente aquilo que é convencionado pela sociedade, daquilo que pertence ao público e aquilo que vai pertencer ao privado. No entanto, essa rigidez entre aquilo que é público e aquilo que é privado, ela está diminuindo. E na nossa sociedade moderna, nós vamos verificar que existem situações em que nós temos uma mistura, né, de, por exemplo, empresas privadas atuando de acordo com o interesse público. Né? Então, isso quer dizer que não existe uma separação absoluta. Outro exemplo que nós também vamos trabalhar é com relação ao direito do trabalho. Vejam, o direito do trabalho, ele está inserido dentro, né, do direito privado. Faltou nós conversarmos sobre isso, né? É óbvio que tudo que tiver na esfera privada será regulamentado pelo direito privado e aquilo que estiver na esfera pública será regido pelo direito público. No direito do trabalho, ele pertence ao direito privado, porque parte da autonomia, né, do empregador e do empregado, da vontade de ambos quererem manter uma relação jurídica de emprego. No entanto, as normas que se aplicam a essa relação privada, elas são de ordem pública. Então, o que faz com que nós já percebamos que não há nada 100% público, nada 100% privado. Professora, quando a maioria, na verdade, das pessoas entende que quando a gente fala em esfera pública, nós estamos falando de Estado. E também, em contrapartida, quando a gente fala de esfera privada, elas lembram das empresas capitalistas. Qual a principal diferença entre essas esferas? Muito bem pontuado, Cíntia. Eu gostaria de convidar os alunos a fazer aqui uma separação, né, uma tabela mental, onde de um lado tem o direito público, a esfera pública, e do outro tem o direito privado, a esfera privada. Começamos com algumas características do direito privado. No direito privado eu tenho autonomia de vontades. O que as partes convencionam faz leis entre elas, é lei entre as partes, né, o que as partes convencionam. Eu tenho direitos disponíveis no direito privado, por isso que as partes podem transacionar. No direito público, os direitos são indisponíveis, né? E, além disso, são direitos coletivos. No direito privado, são direitos individuais. Como falei, no direito privado prevalece a autonomia de vontades. Já no direito público, o objetivo, a finalidade é atingir o bem maior, que é o interesse público.
Nós temos diferença entre aqueles que se relacionam no direito na esfera privada e aqueles que se relacionam na esfera pública. Como você bem disse, o Estado estará em uma das partes dessa relação jurídica, que pode ser perfeitamente com o particular, como nós vamos ver os casos dos contratos entre a administração pública e o setor privado. Já essa relação entre o Estado e o particular, ela é uma relação desigual. Não existe igualdade entre os contratantes. O Estado está visivelmente acima do particular. Então, é o que nós dizemos que é uma relação vertical. Já no direito privado, a maioria, não vamos aqui dizer que ela é absoluta, mas a maioria das relações de direito privado estabelecem uma igualdade entre os contratantes, né? Então, nós temos ali uma relação jurídica horizontal. No direito privado, temos o direito privado que vai reger essas relações jurídicas de direito privado. No direito público, as relações jurídicas de direito público. Quem que faz parte do direito privado? Como você bem falou, a sociedade civil, as empresas, né, as administrações privadas. E já do público, pode ser tanto o agente público que vai desempenhar a vontade do Estado, como também o agente público como cidadão, né, à espera da prestação do Estado, usufruindo dos serviços públicos prestados pelo Estado. Bom, para finalizar, no direito, na esfera privada, eu sempre digo direito privado, mas que os alunos entendam, né? Direito privado, esfera privada, nós temos as pessoas físicas que buscam satisfazer os seus interesses pessoais. Na administração pública, no direito público, nós não temos o interesse do agente que está desempenhando aquela função. Nós temos agentes que atuam em nome do Estado e que vão atuar para garantir o interesse público. Você pode nos dar um exemplo do público e do privado? Muito bem. Como exemplo público, eu tenho... vou começar pelo privado. Como um exemplo privado, eu tenho um contrato, por exemplo, de compra e venda. Neste contrato de compra e venda, as partes podem negociar, transacionar aquilo que elas bem entendem, né? Inclusive, nós temos a máxima, né, que diz que tudo aquilo que não for proibido por lei é permitido no direito privado, né? Então, algo que também acompanha as relações de direito privado é a privacidade. Aquilo que nós convencionamos diz respeito apenas a nós duas. Isso é uma relação jurídica privada. Já no setor público, até mesmo para comprar uma caneta, para comprar para contratar um funcionário, todas as relações que o poder público tem com o setor privado, elas vão estar estabelecidas na lei. Então, o setor público só pode atuar de acordo com a lei. Totalmente diferente. E no setor público, todas as ações elas devem ter publicidade. É direito, né, está no artigo 5º da nossa Constituição Federal, de todos os cidadãos ter direito à informação por parte do poder público. Então, todos os atos da administração pública serão públicos, porque é onde se dá mais transparência, né, nas atitudes praticadas pelos agentes públicos. E o que diferencia a administração de uma empresa de uma administração pública? Então, veja, geralmente nós pensamos assim, aquilo que é público é gratuito e aquilo que é privado é pago. Isso nem sempre é assim. Veja, na administração privada, nós temos, por exemplo, 2 sócios que decidem abrir uma empresa e a finalidade desta empresa é justamente a lucratividade. Abre-se um negócio para ter lucro. Dentro desta sociedade, os próprios sócios vão estabelecer qual é o objetivo, quais são as missões desta empresa, de que forma ela irá atuar no mercado. As partes irão decidir, por exemplo, se elas querem contratar só mulheres para trabalhar nessa empresa. Não há nada que proíba um empregador privado de que decida somente contratar mulheres, né, para sua empresa. Com certeza irá desempenhar a função muito, muito bem. Já no setor público, o setor público deve atuar de acordo com a lei.
Existem institutos jurídicos que se aplicam ao setor privado que não se aplicam ao setor público. Um exemplo é o Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial, e outro exemplo é a própria Lei de Falências, que se aplica ao setor privado. Nada impede que os sócios decidam vender essa empresa, né, fazer qualquer tipo de transação comercial. Então, eles são, os donos do negócio, eles vão atuar totalmente de acordo com a própria vontade deles. Já a administração pública, ela existe para satisfazer o interesse da coletividade, que nós chamamos de interesse público. É aí também que se destaca um dos supraprincípios que nós chamamos, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, onde muitas vezes o Estado vai invadir, inclusive, a esfera privada para atingir, né, o bem maior, que é o interesse da coletividade. Então, isso para o administrador, para o gestor público, ele tem que ficar bem claro, né, que dentro da administração pública só podemos atuar dentro daquilo que a lei permita, do que a lei autoriza. Já a administração privada é totalmente diferente. E isso nós iremos destacar na sequência, também com relação à contratação, né, de trabalhadores do setor privado como contratação do setor público. Professora, quais os princípios norteadores da administração pública? Então, esses princípios é muito importante que fiquem bem claros para todos os gestores públicos, porque esses princípios vão dizer de que forma o gestor público deve atuar na administração pública. Desde 1998, nós temos elencados no artigo 37 da Constituição Federal 5 princípios. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e o princípio da eficiência. O princípio da legalidade, ele determina que todas as ações do agente público devem estar previstas na lei. O gestor público deve atuar de acordo com aquilo que está na lei e obedecendo os limites impostos pela lei. O princípio da impessoalidade diz que o agente público não atua em vontade própria. O agente público atua em vontade, representando a vontade do Estado. Então, neste princípio é onde, por exemplo, eu verifico que o agente público não pode beneficiar um compadre, né, uma pessoa próxima ou uma pessoa em específico. Todas as oportunidades que são dadas pela administração pública, elas devem atingir o máximo de pessoas possível e estabelecendo sempre uma igualdade entre aqueles que desejam, né, contratar, aqueles que desejam manter algum tipo de relação com o poder público. Com relação à impessoalidade também, diz respeito de que o agente não pode, por exemplo, manifestar a sua própria vontade no desempenhar a ação. O princípio da moralidade é um princípio bem complicado da gente explicar, principalmente nos dias de hoje, né? Mas a conduta que se espera do agente vai além daquela conduta das pessoas que atuam no setor privado, por exemplo. É óbvio que qualquer contrato que você vai fazer com um terceiro, uma outra pessoa, exige-se que você tenha uma boa fé, né? Uma atitude ética, uma atitude honesta para com o outro. O agente público, essa conduta, ela é, digamos assim, duplicada, né? A conduta do agente público, ela deve estar dentro daquilo que a sociedade convenciona como ético, como moral, como honesto, né? E isso vale principalmente na hora das licitações, não se socorrer, né? Não atender as investidas, né, do setor privado, sempre tentando atuar na sua conduta, na sua postura, de forma mais ética e honesta possível. Com relação ao princípio da publicidade, já temos lá no artigo 5º que todos os cidadãos têm direito a receber informação, né, o direito à informação. Então, o que nós temos que deixar claro é que tudo aquilo que for praticado pela administração pública deve ter publicidade. Isso ajuda também com que as ações do setor público sejam transparentes, né, de forma a demonstrar que realmente o poder público está atuando para o interesse público, né? Outra questão é fornecer essas informações também para o particular. Como é direito do particular receber informações, o poder público não pode se negar. É óbvio que tem algumas situações de sigilo, né, em que o poder público não pode prestar as informações para o particular. Mas essas
né, proibições, né, estarão previstas na lei também, né? Mas a via de regra é que deve ser publicitado, deve ser publicado todas as ações do poder público em diários oficiais, né? Inclusive, como nós temos hoje muitas questões tecnológicas, né? O poder público também pode se valer dessa tecnologia, inclusive fazer publicações via internet e tudo mais. Não terminamos ainda. Temos o último princípio, que é o princípio da eficiência. Esse princípio ele foi inserido a partir da Emenda Constitucional 19 de 1998, onde houve uma grande mudança com relação à administração pública. Esse princípio diz que a administração pública deve buscar não só atingir o interesse público, mas que esse interesse público seja o mais eficiente possível, seja o mais eficaz. Entenda-se, a administração pública deve buscar alternativas contra o desperdício, buscar o melhor preço, buscar a melhor alternativa para satisfazer o bem comum. Então, isso que é o princípio da eficiência, é dar à população um serviço de qualidade, né? Eficiência também pode ser relacionado com resultado. A atividade exercida pela administração pública, ela deve ser eficiente, ela deve apresentar resultados válidos para os administrados. Professora, e qual é a diferença entre o servidor público, o servidor temporário e o empregado público? Como que eles se inserem na administração pública? Então, vejam, todos esses que você mencionou, o servidor público, o servidor público temporário e o empregado público, eles fazem parte de um gênero chamado agente público. Antes de falar destes, vamos elencar aqui os agentes políticos. Os agentes políticos são todos aqueles que passam a fazer parte da administração pública através do voto direto, através da eleição. Então, nós temos, desde o alto escalão, né, o presidente, vice-presidente, governador, deputados, prefeitos e vereadores. São pessoas que são eleitas pelo povo, né, e que vão atuar dentro da administração pública. Já falamos, portanto, que a forma que eles passam a fazer parte da administração pública é justamente serem eleitos, né? Nós sabemos que a eleição é por alguns anos, né? É por um determinado período, mas tudo que nós falamos a respeito dos princípios também se aplicam a esses gestores, né? Porque eles também são gestores públicos. Com relação aos servidores, nós, como você bem falou, nós temos os servidores públicos, né? Efetivos, que nós chamamos. Os servidores públicos efetivos, eles passam a fazer parte da administração pública através de concurso público. Lá a administração pública vai publicar um edital e nesse edital vai estar estabelecido qual é o perfil, né, do profissional que a administração quer contratar. Este servidor público, nós chamamos ele de efetivo porque passado o período probatório, que hoje são de 3 anos, ele passa a ser um funcionário efetivo. E isso daria o que nós chamamos da estabilidade no serviço público, algo que todos os funcionários assim esperam e que, por exemplo, os agentes políticos, que nós acabamos de falar, não possuem, né? Terminado o mandato, eles já estão fora da administração se não forem reeleitos. Já os servidores temporários são aqueles que serão contratados de uma forma mais simplificada, como, por exemplo, um teste seletivo, e também permanecerão na administração por um curto período. Então, o contrato será temporário. E os empregados públicos são os empregados da administração indireta, como, por exemplo, da Sociedade de Economia Mista e das empresas públicas, né? Como eles, para entrar na administração pública indireta, neste caso, os empregados públicos, eles passam também por um concurso público. Então, eles têm que, para fazer parte da administração pública, também é mediante concurso público. Acho que é isso, né? Professora, e o que caracteriza o servidor público? O que o diferencia do trabalhador do setor privado? Então, é uma excelente pergunta. Veja, nós temos aqui as formas de contratação totalmente diferentes. Como eu falei, no setor privado, os administradores de uma sociedade privada, ela pode estabelecer critérios de contratação dentro da sua empresa e bem como tem o poder de contratar e também de despedir imotivadamente os trabalhadores.
é algo que aterroriza, né, todos os trabalhadores do setor privado. Porque, de fato, desde 1998, nós não temos mais uma estabilidade definitiva no setor privado. Nós temos apenas estabilidades provisórias, né, como é o caso da gestante, do acidentado, daquele que participa como membro da CIPA, né, alguns casos pontuais que nós temos de estabilidade, e ainda assim essa estabilidade ela será por um curto período. Já no setor público, né, essa estabilidade ela é tão sólida que o servidor público só pode ser exonerado, né, mediante um processo disciplinar. Então não é chegar isso serve principalmente para garantir que o servidor público, durante as eleições, que não apoiou determinado candidato, não sofra, né, perseguições dentro da administração pública. Já no setor privado, como eu estava falando, os trabalhadores podem ser despedidos imotivadamente. É o que nós chamamos de despedida sem justa causa. Para isso, né, a legislação prevê uma forma de indenização destes trabalhadores, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, é um depósito mensal feito pelo empregador numa conta vinculada em nome do trabalhador, que faz com que vá se criando uma poupança forçada para que no momento em que este trabalhador seja despedido, ele, além de ter o direito de sacar, despedido de forma imotivada, né, sem justa causa, ele possa sacar estes valores lá depositados, além de ter uma indenização de 40% sobre esses valores depositados. Isso é uma vantagem, digamos assim, dos trabalhadores da iniciativa privada. Por outro lado, no setor público, temos a estabilidade, né, que passado o período probatório não pode ser despedido imotivadamente, mas não temos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que essa é uma pergunta muito recorrente dos alunos, por que um setor tem e outro setor não tem? Veja, já tivemos diferenças mais gritantes no passado, como, por exemplo, o 13º. O 13º era um benefício que era pago somente aos trabalhadores da iniciativa privada. Hoje nós sabemos que o 13º faz parte também dos trabalhadores, dos servidores públicos, né? Aí, só ressaltando que nós temos os empregados públicos, que em que pese sejam investidos nomeados, né, através de um concurso público, eles pertencem ao regime seletista, como nós chamamos. Seletista, entenda-se, né, aquele regime jurídico que aplica-se aos empregados e aos empregadores, que é a da consolidação das leis trabalhistas. Os estatutários, né, que nós chamamos estatutários, os servidores públicos efetivos, eles são regulados por um regime jurídico, no estatuto próprio do servidor público, seja servidor público municipal, estadual ou federal. Já os empregados públicos são regidos pela CLT. Então, aqui nós temos um impasse. Eles entram na administração pública indireta através de concurso público, mas podem ser despedidos a qualquer momento, como ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada? Na verdade, não, né? Entende-se que os empregados públicos, eles também podem ser despedidos desde que essa despedida ela seja motivada, ela seja justificada e seja dado também a oportunidade a este empregado público, né, do contraditório e da ampla defesa. Professora, como o setor público ele se relaciona com o privado? Bom, aqui nós já falamos algumas formas, né, de relacionamento, que é a parte, né, do pessoal, como que o setor público contrata, seja através de concurso, de teste seletivo. Faltou nós falarmos também dos cargos em comissão, né, que os cargos de comissão são os cargos de chefia, de assessoramento, de direção, são os cargos, como o próprio nome diz, os cargos de confiança. Eles são de livre exoneração, assim como são de livre nomeação, são de livre exoneração. E todos eles, esse tipo de relacionamento é quando o Estado procura, porque o Estado precisa de mão de obra para poder desempenhar o serviço público, para poder atender às necessidades da população. Mas as formas que mais se destacam é a forma de contratação que o poder público tem, né? Então, veja, nós temos a lei das licitações, que é lá onde está a forma com que o poder público se relaciona com o poder privado. Inclusive, concurso, que nós aqui já falamos, é uma das modalidades de licitação. A licitação, ela vai, dentro da própria lei de licitação, nós temos alguns casos em que, por exemplo, não se exige licitação,
né? Quando a aquisição for de baixo valor, enfim, existem alguns casos em que a licitação é dispensável e outros casos que ela que não se exige a licitação. Mas a regra é que o poder público, para contratar, seja pessoal ou seja para compra de bens, deve licitar, né? E a licitação, ela se divide em algumas modalidades que vão depender, né, daquilo que o poder público espera do setor privado. Seja, né, num determinado momento em que o poder público quer o menor preço, ou quer a qualidade, ou melhor técnica, ou dependendo dos contratos, os contratos são de baixos valores. Então, a lei de licitações vai estabelecer uma obrigatoriedade do poder público, dependendo do tipo de serviço ou de bem que a administração pública necessite, será o tipo a modalidade de licitação que o poder público está obrigado a realizar para poder contratar com o setor privado. Professora, e o que é o terceiro setor e qual a importância dele para a sociedade? Então, antes de nós falarmos do terceiro setor, nós precisamos esclarecer a você o que é o primeiro e o que é o segundo setor. O primeiro setor é o Estado, né? É a administração pública. E o segundo setor é o mercado, é a livre iniciativa, a iniciativa privada, as empresas privadas. O terceiro setor é aquilo que nós falamos no começo da nossa web, que são, que são pessoas jurídicas de direito privado, né, sem finalidade lucrativa, mesmo que ocorre com o Estado também não tem finalidade lucrativa, mas que atuam realizando atividades de interesse público. Então, é uma mescla, né, daquilo que é privado e daquilo que é público. Então, inclusive, essas entidades do terceiro setor, elas são chamadas de paraestatais, porque elas estão ao lado do Estado, né, desempenhando atividades de interesse público. É importante que a gente ressalte que as entidades do terceiro setor, elas não exercem, não fazem um serviço público. Elas atuam, né, a atividade delas é de interesse público. Então, a atividade é de interesse público, mas não é um serviço público propriamente dito. As entidades do terceiro setor ocupam um papel de muita importância na nossa sociedade moderna. E por que eu digo da sociedade moderna? Porque lá atrás, onde nós tínhamos um Estado totalmente burocrático, rígido, de separação total do público e do privado, nós não tínhamos as entidades do terceiro setor. Aquilo que a sociedade convencionava como sendo público, obrigatoriamente deveria ser executado pelo poder público. No entanto, houve uma mudança do Estado burocrático para um Estado geracional. Este Estado ele passou a desempenhar, a delegar certas atividades para o poder privado, para o setor privado. Porque ele começou a perceber que o Estado sozinho não conseguia mais atender às necessidades sociais da sociedade. Então, ele prefere delegar para o setor público determinadas atividades que são de interesse público, inclusive, né, direcionando recursos a essas entidades, a essas pessoas jurídicas, para que elas possam atuar de acordo com o interesse público. Como nós falamos, as pessoas jurídicas do terceiro setor não têm finalidade lucrativa. Como exemplo, nós podemos citar as organizações sociais, as empresas do setor S, que nós chamamos, né, que é o Senai, o Senac, que atuam na educação, né, diversas organizações que atuam tanto na área de cultura, de educação, que são atividades antes desenvolvidas somente pelo Estado, né? Então, acredito que o papel do terceiro setor hoje é atuar de uma forma mais eficiente. E justamente isso, essa ideia do terceiro setor, ela surgiu junto com a Emenda Constitucional 19 de 1998, que incluiu no artigo 37 o princípio da eficiência. Porque o Estado, ele tem que apresentar resultados, né? Ele tem que atingir o bem comum, ele tem que atuar de acordo com o interesse público, mas que esse interesse público seja um desempenho satisfatório para a população. E isso faz com que os serviços destinados a estas entidades do terceiro setor sejam melhor desenvolvidos do que pelo próprio Estado. É mais fácil delegar as determinadas atividades ao setor privado, que vai desempenhar de uma forma inclusive mais eficiente, né, do que o próprio Estado assumir todas as atividades e não ter condições de executá-las.
Professora, recentemente houve uma alteração com relação à terceirização, né? O atual presidente, Michel Temer, ele sancionou uma lei que regulamenta essa terceirização. O que realmente mudou? Então, veja, deixamos claro a você, aluno, que a terceirização não faz parte, né, da nossa, não é que não faça parte da nossa disciplina, mas ela não será objeto, né, não será exigida na sua prova. Mas é importante nós conversarmos sobre a terceirização, porque é um assunto, como você bem pontuou, muito recente e que escutamos falar diversas coisas a respeito da terceirização. A terceirização é aplicada tanto ao setor público como ao setor privado, né? Existem algumas diferenças, mas vamos aqui falar de uma forma resumida, né? O que mudou basicamente. Nós tínhamos uma súmula 331 do TST que mais ou menos regulamentava como era a terceirização, tanto no setor público como no setor privado. E nós temos, desde 1974, a Lei 6.019, que é a Lei do Trabalho Temporário. O presidente Michel Temer, ele incluiu na Lei do Trabalho Temporário algumas questões da terceirização, porque até então nós não tínhamos uma lei da terceirização. Nós tínhamos apenas essa súmula, que são entendimentos jurisprudenciais, decisões dos órgãos superiores que norteavam, né, os juízes na hora de decidir. Aqui na súmula existia terceirização lícita e terceirização ilícita. Basicamente, a diferença era que, para ser considerada terceirização lícita, a atividade a ser terceirizada pela empresa ou pelo setor público não deveria ser atividade fim da empresa. Poderiam ser contratadas atividades meios. O que são essas atividades meios? São atividades complementares, atividades secundárias. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que vende cosméticos, eu poderia terceirizar, por exemplo, a limpeza, a segurança dessa empresa. Mas eu jamais poderia terceirizar vendedores, né? A contratação através de uma terceirizada de vendedores, porque os vendedores faziam parte da minha atividade fim, que é a venda de cosméticos. Com a mudança proposta, né, que foi sancionada pelo Michel Temer, já não existe distinção entre atividade fim e atividade meio. Então, o que se tem hoje é a possibilidade das empresas, inclusive do poder público, terceirizar a contratação de trabalhadores na atividade fim. Então, no exemplo que eu utilizei, eu posso ter dentro da minha empresa vendedores contratados por mim, pela minha pessoa jurídica, como eu posso ter vendedores contratados através de uma terceirização, de uma empresa terceirizada. Esse não é o objetivo do direito do trabalho. O direito do trabalho visa uma relação bilateral entre empregados e empregadores. A terceirização é uma relação trilateral, onde eu tenho o tomador do serviço, que contrata uma empresa terceirizada, que contrata um trabalhador que vai prestar o serviço dentro da minha empresa. Então, eu tenho uma relação triangular. E é óbvio, quem é que perde com isso? Os trabalhadores. Por isso que nós escutamos constantemente se falar em precarização dos direitos trabalhistas, porque, de fato, não se terá os mesmos direitos. Aqueles dois trabalhadores, os dois vendedores dentro da minha loja não terão os mesmos direitos, né? Então, existe claramente aí um retrocesso com relação aos direitos do trabalhador. Qual é o lado positivo da terceirização? O lado positivo da terceirização é que é uma medida, acredito que vai ser, inclusive, bastante eficaz contra o desemprego, porque os custos laborais das empresas irão diminuir com a terceirização. E é óbvio, se vai se tornar menos custoso para a administração privada ou para a administração pública contratar através de uma empresa terceirizada, obviamente que o trabalhador também vai receber menos, né? Não vai ter, por exemplo, como ascender dentro destas empresas, né? Dentro, por exemplo, um plano de cargos e salários que existe no setor privado, o trabalhador que é terceirizado não vai fazer parte neste plano. Outra coisa que nos preocupa bastante também é a questão dos acidentes de trabalho. Porque como os contratos através de uma terceirizada serão por tempo limitado, né, vai existir muita rotatividade de trabalhadores. E o que isso significa? Significa trabalhadores menos preparados.
E se os trabalhadores estão menos preparados, é óbvio que é neste cenário em que vai ter mais acidentes de trabalho. Então, é algo que realmente fala-se muito da precarização e, né, dos acidentes de trabalho. Por outro lado, para a administração privada, isso tende a dar um gás na economia, né, e movimentar. E também não digo que seja uma medida totalmente má para os trabalhadores, porque é o que eu sempre digo em sala de aula. É melhor você ter um trabalho, ainda que não nas melhores condições, né, o que nós chamamos de um trabalho precário, onde não vai ter igualdade de salários e tudo mais, do que não ter um trabalho, né? Então, se essa for realmente uma medida contra o desemprego, acredito que ela vai suprir as expectativas da administração. Professora, e para finalizar então a nossa web, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prova. Como vai ser, o que os alunos têm que estudar? A nossa prova ela será objetiva, ela terá 10 questões objetivas. Cada questão terá 5 alternativas. Existirão questões em que nós pediremos para o aluno marcar a alternativa correta e outras que nós pediremos para o aluno marcar a alternativa incorreta. Para a prova, eu sugiro que o aluno leia com bastante atenção o e-booking, o livro da disciplina, além de fazer a leitura, né, com bastante atenção dos artigos que estão elencados no e-booking, que vão ajudá-los não só nas atividades complementares de cada unidade, mas também na resolução das questões da prova. Também escutem com bastante atenção a entrevista que foi feita com o professor Arli, porque essa entrevista ela aborda diversos pontos, né, importantes da nossa disciplina que também serão cobrados na sua prova. Também digo que qualquer dúvida que vocês tenham, né, a respeito tanto da entrevista com o professor Arli, coisas do e-booking, da disciplina ou até mesmo da nossa web de hoje, eu sugiro que entre em contato com os tutores, né? Os tutores também entrarão em contato comigo, estarei à disposição de vocês para solucionar todas as dúvidas e as perguntas que vocês tenham. Obrigada, professora. Obrigada, alunos. E até a próxima. Obrigada, alunos. Desejo desejar uma boa prova. Espero que vocês aprendam bastante com essa disciplina. Bons estudos!